Cristonita, ela é advogada de formação, catequista há 6 anos, e veio estar falando com a gente sobre ser jovem sem deixar ser santo, sem deixar de ser jovem. Queria tanto coisa ao contrário. Exatamente, então espero que vocês gostem. Se tiverem dúvidas, podem ou deixar durante o final, durante, como quiser. Não tenham medo, podem rir quando ela fizer piada, né? sem pressão, né? Muito espontâneo. E é isso, né? Acho que não tem mais nada para falar. A irmã Jussara, para quem não conhece, é a nossa religiosa lá do Congregação das Mercedárias da Caridade de Friburgo, Colégio Nossa Senhora das Mercês, que já deu aula para a gente uma vez, é amiga de muitos da turma. E quem não conhece, por favor, né, no fim da aula, quando nós tivermos nosso lanche, venha se apresentar à irmã Jussara, conversar com ela, tomar a bênção dela, que ela é uma amiga muito importante no nosso processo de catequese. Tá certo? Acho que é isso, né? O Túlio veio do carro acompanhando a deputada, o marido da deputada, Lucas Tonieto, veio com ela da MSU. Ah, tá aqui. Está aqui, não sumiu. Eu estou ficando caduco mesmo. E é isso, vou deixar a palavra da deputada. Muito obrigado por estar aqui. É uma honra muito grande para a gente estar recebendo você. Imagina. Inclusive, lembrei de mais um título, né? Que tem que explicar. Igual os reis da Inglaterra, tem que falar todos os títulos, né? Ela é presidente da Frente Parlamentar em Defesa da Vida contra o Aborto, que é uma pauta muito bonita que nós católicos temos. Já lembra? A vida começa quando se mata os olhos do papai junto com o óvulo da mamãe, né? Toda aula quase eu repito esse tema batido. E também, salvo engano, da Frente Parlamentar Mista da Juventude. Então é a pessoa ideal para conversar com a gente. Tá bom? Tem mais chances aí. Não, é uma expensa O principal ele esqueceu. Não, o principal e membro título, também ele do esqueceu. Centro Dom Bosco. Não, esses títulos todos são, ok. Porque o principal se esqueceu. Serva inútil do Senhor. O principal é esse, entendeu? Pois é, serva inútil do Senhor. O resto todo é... Ele tem flamenguista, porque geralmente flamenguista é assim, o melhor você esqueceu, né? Graças a Deus, pecado eu não tenho. Casou com o flamenguista. Pois é, o marido é o único pecado que eu tenho. O único pecado que eu tenho. Salvação, não, aí não deve ser esse. Então, licença. Brincadeira da parte, gente, eu não morro, tá? É muito importante falar isso. Bom, como o nosso querido João fez o convite, eu prontamente aceitei, até porque é uma muita alegria para mim poder falar de alguma maneira para os jovens, né? Para mim, não só por eu também ser jovem, eu tenho 28 anos, embora não pareça, sei que parece ter 18, né? Eu tenho 28. Pois é. Mas, enfim, a gente tem sim a Frente Parlamentar pela Juventude e o que a gente busca nessa frente é resgatar principalmente os valores. E nada melhor do que resgatar os valores numa aula de catequese, numa formação catequética. E o que a gente tem que buscar é exatamente a expansão do apostolado. Para nós, por exemplo, hoje eu estou na política, mas a política não é uma profissão para mim, ela é de fato uma vocação, ela é uma missão que Deus me confiou, é um apostolado. É assim que eu enxergo e por isso que eu estou aqui, não como deputada. Eu não quero que vocês olhem para mim, é porque é deputada. Não, quero que vocês olhem antes de tudo como católica. Porque estamos falando aqui de católica para católicos. E por isso o tema de hoje é tão relevante, porque tem a ver com o nosso fim último, que é a nossa salvação, a salvação da nossa alma. Nós, enquanto seres humanos e como católicos, temos que aspirar sempre, não só as coisas do alto, mas os bens espirituais. Nós, enquanto católicos, nós temos que ter um ardor missionário tal qual os santos que nós vamos fazer referência daqui a pouco. Então a gente precisa buscar com todo o nosso coração, com toda a nossa alma, com todo o nosso entendimento, a amar nosso Senhor, a bem conhecê-lo e servi-lo, porque essa é a razão da nossa existência. Por que nós existimos? Qual é o sentido da nossa vida? O nosso amigo João, certamente, em aulas anteriores, já deve ter falado sobre o sentido do homem, o sentido da sua vida. E muito tem a ver com esse conhecimento, ou seja, em conhecer, amar e servir a Deus. Assim já falava Santo Inácio de Loyola, que é o jesuíta, e assim nós devemos bem viver a nossa vida, conhecendo cada vez mais nosso Senhor. Porque isso dá sentido, de alguma maneira, dá sentido à nossa vida. Então, quando a gente pensa, por exemplo, em santidade, parece algo muito distante de nós, não é verdade? Quando a gente pensa, ainda mais considerando a nossa pequenez, a nossa miserabilidade, né, humana, porque nós somos sim miseráveis. E que bom que reconhecemos essa miserabilidade. Se nós achássemos que nós somos absolutamente pessoas maravilhosas, estupendas, incríveis, isso até poderia ser uma sementinha de soberba.
Então é bom que a gente se reconheça pecador, porque é o que somos. É bom que nós vejamos aqueles vícios que nós precisamos melhorar, que nós precisamos combater dentro de nós primeiro e combater depois, obviamente, os erros, as heresias, os pecados do mundo. Mas começa de dentro para fora. Esse é o primeiro ponto que nós temos que nos atentar. O segundo ponto é que, justamente, santidade. Quando a gente pensa na palavra santidade, fica distante porque a gente olha a vida dos santos. E a gente, antes disso, olha a santidade de Deus. Nosso Senhor é santo, santo, santo. Ele é 3 vezes santo. E nosso Senhor nos ama tanto que depois que Adão e Eva pecaram no paraíso, o que ele fez? Ele entregou o seu Filho único, seu unigênito, Jesus Cristo, para redimir todo o gênero humano, para redimir a humanidade. Para que nós fôssemos salvos pelo sangue do Cordeiro imolado de Deus, ou seja, pelo sangue de Cristo, nosso Senhor e Salvador. Então, ele veio, inclusive se fazendo, nas palavras do apóstolo São Paulo, ele veio se fazer pecado por nós para se fazer justiça de Deus. Então, sinceramente, nós somos muito agraciados, porque nós temos um Redentor, nós temos um Salvador, nós temos alguém que é por nós, que olha por nós e que quer este caminho para nós. Por isso é que nós temos que conhecer a Cristo e a sua trajetória, conhecer bem o seu caminho aqui na Terra, porque Ele nos ensinou como nós devemos viver e agir. Durante a sua vida pública, principalmente, até porque a Bíblia ela fala muito pouco da infância de Cristo, ela fala basicamente de 3 momentos. Fala do nascimento de Cristo, claro, ali da anunciação, antes disso, né? Da anunciação do anjo, a Virgem Maria, tanto que dá até os mistérios, quando a gente contempla os mistérios gozosos, a gente está ali mostrando aquele processo, tanto é que tem uma ordem, até cronológica, da anunciação do anjo à Virgem Maria, depois da visitação de sua prima, de Maria, sua prima Santa Isabel. Aí nós temos o nascimento de Cristo. Então, primeiro fato ali, digamos, depois do nascimento, né, da infância de Cristo, já retratado. Depois, a apresentação, quando ele foi circuncidado. E por que ele foi circuncidado? Porque Cristo estava submetido, estava submisso às leis de Moisés. Ele não veio revogar as leis, ele veio fazê-las cumprir. Ele veio dar pleno cumprimento, pleno cumprimento a essas leis mosaicas. Ele não veio para aboli-las, certo? Então ele, de fato, foi circuncidado, que era também a cultura e era justamente para que ele mostrasse esse caráter, de que ele não estava contendo com a lei mosaica. E depois, o terceiro momento, que mostra dentro dessa infância de Cristo, é quando ele tinha 12 anos, e lá ele foi para o templo para pregar para os fariseus, para os doutores da lei. Maria e José estavam procurando Cristo. Onde ele estava? Ele foi encontrado exatamente, o verdadeiro encontro de Jesus no templo, né? É a quinta contemplação que nós fazemos dentro dos mistérios gozosos. Por que não fazemos remissão tudo isso? Porque foram poucos os momentos que se retratam sobre a infância de Cristo. Foram basicamente esses 3 momentos. E aí depois dá um salto para a sua vida pública. E é isso aqui que nos interessa mais, porque é na vida pública de Cristo e que Ele nos ensina como que nós devemos agir. E todos os santos da história da igreja, tanto os santos como os doutores da igreja, muito nos ensinam o que é ter uma fé cristocêntrica, ou seja, colocando Cristo no centro, colocando Cristo como principal da nossa vida, como verdadeiro pilar, Ele no centro, o resto todo é periferia. Nós temos que olhar para Cristo. E os santos nos ensinaram isso. Por isso que quando a gente pensa em santidade, a gente precisa, sim, olhar para este lado da nossa fé cristocêntrica, porque foi Cristo, Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ele realmente é esse caminho para a nossa salvação. Ele é a nossa salvação. Foi por Ele que nós fomos salvos. Foi pelo sangue de Cristo que nós fomos salvos. E quando a gente para pensar, nós jovens, vou me colocar também como jovem, porque sou jovem, tenho 29 anos, tem jovens de espírito aqui, meu marido tem 30. Vou chegar lá. Ainda vai demorar. Eu estou com 28 anos, vou fazer 27 em maio, tá, gente? Bom, brincadeira boba, né? Mas enfim. Quando a gente para pensar aqui. Podem rir. É um ditador. E o verbo.
áudio. Bom, brincadeiras à parte. Mas nós, enquanto jovens, nós olhando para a nossa vida, realmente, apesar de parecer algo distante de nós, a santidade, porque nós somos de fato miseráveis, pecadores, nós temos uma coisa chamada concupiscência, que é a nossa propensão ao mal. Por quê? Porque, como consequência do pecado, remanesce a concupiscência. Então, mesmo que a gente seja submetido, de fato, se nós socorrermos, né, ao sacramento do batismo, como muitos de nós, com certeza, quando nascemos, já fomos batizados, ou alguns demoram um pouquinho mais, mas enfim, com o batismo se apaga o pecado original. Porém, remanesce a concupiscência, que é exatamente essa inclinação ao mal. Então, nós temos esses vícios para combater. Por isso, por essa razão, parece que é muito difícil chegar à santidade. Parece que fica algo realmente como se fosse de outro mundo, distante, bem distante, um abismo entre nós. E quando a gente estuda a história dos santos, a gente vê que a gente pode se aproximar, que a gente pode realmente buscar viver a nossa vida. Eu vou até ser um pouco repetitiva, né? Viver a nossa vida buscando viver a santidade. Porque é isso que nós temos que fazer. A gente precisa olhar para aquilo que chamamos de transcendente. A vida não pode ser, digamos assim, preenchida no aqui e no agora, como se só isso bastasse. Muito pelo contrário, tudo que fazemos, a partir do momento que acordamos, a gente precisa consagrar nosso dia a Deus. Já ouviu aquela frase, o Espírito Santo, o que vamos fazer juntos hoje? Alguém já ouviu essa frase? Pois é, parece uma frase assim, pueril, mas é verdade. O que nós vamos fazer juntos? Porque, de fato, nós temos que ter essa intimidade com Deus. Então, quando acordamos, nós devemos consagrar o nosso dia a Deus, para que tudo que nós fazemos seja para ir no culto. Quando eu falo culto, seja um objeto de louvor a Deus. Para que tudo que possamos fazer na nossa vida seja realmente uma espécie de oferta agradável a Deus. Que a gente possa fazer o que São José Maria Escrivá falava, e também outros santos já fazendo remissão e referência, que é santificar a nossa vida ordinária. O que significa isso? As pequenas coisas. Ser fiel nas pequenas coisas, para que a gente possa ser fiel nas grandes. Para que possamos ser fiéis nas grandes. Às vezes a gente olha só a grandiosidade das nossas ações. Mas veja, se nós formos infiéis nas pequenas coisas, estamos maculando ali essa ação. Vocês estão entendendo o que eu quero dizer? Então, na nossa vida, seja na nossa escola, seja dentro da nossa casa, com a nossa família, com os nossos pais, seja eu dentro da minha casa com meu marido, com os meus futuros filhos, seja eu dentro do Congresso Nacional, seja eu com meus pais, enfim, não importa onde quer que eu esteja, não importa. É bem verdade que a gente precisa buscar santificar nossa vida ordinária. O que a gente precisa fazer é evangelizar. É jogar as redes do Evangelho. O que isso significa? A gente lança as redes porque a gente quer almas por reino de Deus. Mas qual é a forma mais eficaz da gente evangelizar? É com as palavras? As palavras ajudam, né? Muitas vezes. Mas muito mais do que com palavras, são as nossas atitudes. As atitudes de fé. Por isso que São Francisco de Assis, ele tem uma frase muito famosa, que diz: evangelize sempre. Se preciso, use palavras. O que ele quer dizer com isso? Ele quer dizer que, de fato, as palavras elas são importantes, mas elas têm que ganhar eco com a minha vida como um todo. As minhas palavras, pura e simplesmente, se elas não tiverem ressonância na minha vida, ou seja, se eu pregar bem e viver muito mal, o que vai acontecer? Vai parecer que eu sou um sepulcro caiado. Que eu sou basicamente uma pessoa que prega bem, mas que não tem vida, de repente, de virtudes. É isso que nós queremos ser? Não. O que nós queremos é que aquilo que pregamos, de fato, tenha eco na nossa vida. Então a gente precisa pregar e agir. Mas, antes disso, aí, de novo, a exortação, como muito bem falou, São Francisco de Assis. Evangelize sempre. Se preciso de palavras. Então, a palavra é ainda como se fosse um apêndice, é um acessório. O que é mais importante são as nossas ações do dia a dia. Ou seja, mais importante são as nossas atitudes. E nós temos que ter atitudes de fé. Às vezes a gente chega num lugar que é muito hostil. Vou dar um exemplo da minha realidade atual. Congresso Nacional. Eu chego ali, é um lugar totalmente hostil ao cristianismo. Parece que as pessoas têm ódio de Cristo. Deus que me perdoe falar isso, mas parece isso. Parece que a gente vive ali um ambiente de cristofobia. Cristo está sendo expulso das repartições públicas.
As pessoas querem, inclusive, arrancar os crucifixos das repartições públicas. É algo muito triste. Então, a gente chega lá dentro do Congresso Nacional, nosso amigo teve a oportunidade de conhecer um pouquinho mais de perto ali, através do estágio de visita, e parece que, assim, é meio inóspito para nós cristãos católicos, porque a gente não se identifica, é difícil para a gente. É um ambiente que realmente assim, é carregado. Por que é carregado? Sem gnose, tá, gente? Mas por que é carregado? Porque ali é o império das tentações. A gente fala, por exemplo, dos 7 pecados capitais. Ali nós temos o império dos 7 pecados capitais, são inúmeras tentações. E nós não temos a concupiscência? Então, se a gente não cuidar muito bem de combater esses vícios advindos da concupiscência, dessa inclinação mal, se a gente não olhar muito bem isso e não combater bem isso, a gente acaba se sucumbindo. Como Adão e Eva se sucumbiram lá atrás ao veneno da serpente. Porque Adão e Eva pecaram por quê? Elas desobedeceram por quê? Pela soberba. Deus deu a eles liberdade, porque ama tanto. Deus criou o homem, eu sempre falo isso, ele quis precisar do homem, ele não precisa do homem para nada, mas ele quis precisar do homem porque ele quis compartilhar o seu amor com o homem, quis que o homem, de fato, tivesse a vivência e mais, que compartilhasse dessa vida bem-aventurada de Deus, desse projeto benevolente, como diz o Catecismo da Igreja Católica, de Deus. Então ele quis compartilhar o seu amor conosco, né? Ou seja, com o homem, e ali fez o homem a sua imagem e semelhança. Só que ele deu ao homem liberdade, livre-arbítrio, para que ele pudesse escolher o seu próprio caminho, inclusive amar a Deus. Mas o homem sucumbiu ao veneno da serpente, que chegou para Adão e Eva e disse que, se comerem de da árvore do bem e do mal, sereis como deuses. E ali eu sempre digo, plantou a desconfiança em relação a Deus. Porque eles podiam usufruir de tudo no jardim, mas não poderiam comer da árvore da ciência do bem e do mal. Ou seja, do fruto da árvore da ciência do bem e do mal. E foi exatamente o que eles foram fazer. Porque a soberba estava ali plantada pelo veneno da serpente. E com a desobediência, eles então, ali entrou, né, o pecado no mundo. E como consequência desse pecado, nós vimos também o egoísmo, a concupiscência, que remanesceu, como havíamos falado, e também todos os demais vícios. Então nós precisamos ter esse olhar muito atento. Nós precisamos olhar e combater esses vícios para fazer com que as virtudes aflorem em nós, através das nossas atitudes. Por isso que mesmo no ambiente inóspito, como, sei lá, o Congresso Nacional ou qualquer outro ambiente, que a gente às vezes perceba que existem muitas tentações, o que a gente tem que ser? Qual foi o evangelho de hoje? Todos já foram à missa aqui hoje? Ainda não, né? Então o evangelho de hoje, vou dar um bisu. Spoiler, exatamente. Spoiler. Então, o evangelho de hoje ele vai falar do sal da terra e da luz do mundo. Então, se o sal perde o sabor, ele fica insosso. A comida, ela precisa de um tempero, não é verdade? Senão fica sem gosto. Da mesma forma nós precisamos ser sal da terra. Nós temos que dar gosto. Né? E luz do mundo. Porque quem é a luz? É Cristo. Tanto que o Círio Pascal representa a luz do mundo. Cristo é a luz do mundo. Correto? Então, Cristo é a luz do mundo. E nós temos que refletir no mundo esta luz do Cristo. Nós não podemos nos esconder debaixo de uma candeia, de um candeeiro. Nós não podemos nos colocar debaixo de um alqueire e sufocar a luz. Pelo contrário, a gente precisa ser luzeiro nesse mundo. A gente precisa levar a luz de Cristo a todas as nações. Nós temos que fazer, aí como diz o Evangelho de hoje, fazer brilhar a luz de Cristo, para que aqueles que ainda não conhecem a Cristo vejam em nós uma forma de testemunho. Por que não? Nós temos que ser testemunhos do amor de Deus. Nós temos que testemunhar. E a gente testemunha bem com as nossas ações. Mas ações essas que estão em vista da santidade. O tema da palestra de hoje é ser santo sem deixar de ser jovem. Por que exatamente este tema? Porque pensemos bem. A juventude. O período da juventude é um período de muita curiosidade. Um período de missionariedade também. O jovem é muito missionário. Ele tem desejo de mergulhar. Não é verdade? O jovem ele gosta de se lançar naquilo que ele acredita.
Eu lembro que quando eu tinha lá meus 15, 16 anos, eu queria viajar o mundo fazendo missões. Eu queria ir para a África. Eu estudei no Colégio Santa Marcelina. O Colégio Santa Marcelina, com a graça de Deus, me oportunizou uma série de missões. Eu fazia missões para São Sebastião do Passé, que é a Bahia, né? Terra Nova, Bahia, para a Amazônia fazer missão. Era uma missão de caráter evangelizador. A gente levava suprimentos para esses lugares que eram bastante humildes e nós também levávamos a evangelização. Por quê? Se a gente só leva o pão e não leva a palavra, parece que tem uma esterilidade. A gente não pode ficar olhando só para o material, porque se assim for, é o quê? É marxismo, né? O que é o marxismo? É exatamente essa busca pelo materialismo, é como se fosse assim, o aqui e o agora, como se nós tivéssemos a plena capacidade de resolver tudo, como se nós fôssemos nosso próprio fim último. Isso está errado. Nosso fim último é a salvação da nossa alma. É exatamente a vida eterna, é o céu que nós queremos buscar. É para lá que nós queremos ir, é para lá que nós queremos morar. Para quê? Chegando no céu, a gente contempla a visão beatífica de Deus, como os santos já estão exatamente lá, vivos na glória de Deus. Nós queremos contemplar Deus face a face. E para isso, a gente precisa buscar o céu desde agora. Tem gente que fala, eu vou viver, vou aproveitar tudo que eu tiver que aproveitar, sou jovem, vou viver todos os apetites da carne, e quando eu estiver bem mais velha, de repente ali virando a curva, aí de repente eu me converto. Veja, olha só, com perdão da expressão, que pensamento torto. Por que é torto? Porque nós não sabemos quando nós vamos morrer. Desculpa falar isso de forma tão assim, aberta. Nós não sabemos o dia que nós morreremos. Eu não sei se eu vou sair, enfim, para o Rio de Janeiro e vai acontecer alguma coisa comigo, enfim, vier a hora, não sei. Eu não sei se vai ser daqui a 10 anos, daqui a 20 ou 100 anos. Não sabemos. Nós não sabemos o que vai acontecer conosco. Mas fato é que, uma vez que a gente tem o hoje, que é um presente que Deus nos deu, nós temos que viver bem esse hoje. E viver bem esse hoje é exatamente aspirar as coisas do céu hoje. Buscar os bens espirituais hoje, agora. Não é deixando para daqui a pouco. Até porque daqui a pouco pode ser tarde demais. E se a nossa preocupação é a vida eterna, nós temos que buscar agora. Até porque, o que adianta nós termos tudo? Nós temos bens materiais, nós temos, enfim, o melhor aqui na Terra, e nós perdemos a nossa alma. O que adianta nós sermos muito bem sucedidos na nossa carreira, ganharmos muito dinheiro, termos uma família a princípio estruturada, bonita, mas sermos vazios por dentro, carecermos de sentido na vida? Quantas pessoas que são muito ricas, inclusive esses atores globais aí, muitos são, perdão a expressão, podres de rico, e no entanto estão se perdendo para as drogas, para a bebedeira, embriaguez, né? Estão vivendo como se não houvesse amanhã, porque são vazios de sentido de vida, porque não conhecem a Deus, muito menos o amam ou servem a Deus. Podem até falar de Deus, como muitos falam, graças a Deus, ou então como se fosse uma coisa assim, quase que fazendo parte da frase, mas pessoas que muitas vezes não honram a Deus com a sua vida, com o seu serviço, com o seu trabalho. Daí a necessidade de nós santificarmos a nossa vida ordinária, a nossa vida do dia a dia. Eu dentro da minha casa, vocês, por exemplo, muitos aqui devem estar na escola. Estou errada? Certo? Então, muitos na escola, alguns talvez, não sei, entrando na faculdade, mas não importa. Eu sei que na faculdade, principalmente, é onde tem uma avalanche. Ainda mais doutrinação, pessoas tentando fazer a lavagem cerebral, uma série de ideologias que permeiam ali o universo acadêmico, mas vocês precisam ser luz naquele lugar, para ofuscar as trevas, porque a luz afugenta as trevas. Nós não podemos ser trevas, como o padre falava hoje na homilia, nós não podemos ser trevas, ou fazer parte das trevas. Pelo contrário, tem que ser luz, que a luz ofusca. A luz brilha, e quem de fato é esse holofote, vamos dizer assim, é nosso Senhor Jesus Cristo. A gente precisa refletir essa luz de Cristo, e não fazer com que os nossos talentos sejam enterrados, ou não nos colocando debaixo da alqueire. Então é necessário que a gente viva ardentemente esse desejo pela santidade, e sem deixar de ser jovem. Por quê? Eu sei, nós jovens somos curiosos, nós temos aí, né, inúmeras vontades de aprender, de conhecer, uma série de situações. Tudo bem, não tem problema nenhum. Agora, a gente tem que viver com muita responsabilidade.
realidade, porque isso será nos cobrado no futuro. Isso será cobrado no futuro. O que a gente faz tem uma repercussão, tem uma ressonância, tem uma consequência. Se a gente vive de forma desregrada, o que acontece? Com certeza uma consequência vai ocorrer. Pois é, e essa consequência às vezes pode ser muito danosa. Pessoas, por exemplo, que se drogam, não é o caso de vocês, graças a Deus, mas, enfim, pessoas que se drogam, eu conheço muitos jovens, o trabalho da Frente Parlamentar pela Juventude é justamente resgatar os valores, resgatar as virtudes, combater a questão das drogas, incentivar o empreendedorismo, mas tudo ordenado. Por que a gente trabalha muito também com a questão das drogas? Porque, infelizmente, cada vez mais cedo, meninos têm ingressado no consumo de drogas. Cada vez mais cedo, isso é muito triste. Quantos jovens, às vezes, sei lá, com 18 anos, morrem porque tiveram consumo excessivo de drogas. Então, a gente está vivendo esse panorama no Brasil. Não estou nem falando aqui, graças a Deus, eu acredito que seja em menor grau, né, João? Graças a Deus aqui em menor grau. Mas, o que eu quero dizer é que a gente não pode ser alheio, né? O que acontece no restante do nosso país, no restante dos rincões do nosso país. Porque essa realidade está levando a juventude para um caminho que de fato não é de Deus. Pelo contrário, almas estão indo para o inferno justamente porque estão querendo satisfazer os apetites da carne. E aí a gente lembra, por exemplo, do apóstolo São Paulo, na carta... Lucas. Tem duas fotos. Ah, sim. Olha só. Ah, tá. Desculpa. Eu já falei assim, gente, tem um santo aqui querendo entrar. Chegou o santo, graças a Deus. Amém. O pessoal sempre confunde com a palavra. Oi? O pessoal sempre confunde. Não, ele é assim. Ai, gente. Mas... me perdi. Vamos lá, vamos ver se Estamos ela falando muito das drogas, do ambiente universitário. Perfeita. A gente não pode ser alheio. Não pode ser alheio. Ah, boa, então. Muito bem. Estamos de atenção, né? Maravilha. Então, o que eu quero dizer com isso? Porque a gente tem que olhar para a realidade da juventude como um todo. Graças a Deus, vocês são virtuosos e a gente tem que levar as virtudes para outros que, de repente, perderam as suas virtudes. Às vezes os pais dentro de casa ensinam valores e virtudes e depois, com um certo tempo, até por, enfim, conhecimento de outras pessoas, influência de outros, as pessoas se corrompem, os jovens se corrompem. Então, quando a gente pensa no caráter da santidade, ser santo de ser jovem, significa que a gente pode viver como jovem, mas sem satisfazer a vontade da carne. Aí, pegando o gancho, o apóstolo São Paulo, na carta aos Gálatas, capítulo 5, ele diz... ele fala exatamente isso. Não satisfarei os apetites da carne, mas fazer exultar os frutos do Espírito. Então, nós temos uma litigância, ou seja, nós temos uma guerra entre frutos da carne versus os frutos do Espírito. Vamos traduzir. O que são os frutos da carne? A ira, o egoísmo, o ciúme, a inveja. O que dá mais? E aí, gente? Não tem medo não, galera. Pode falar. Pode falar, não tem problema não. Ela puxa a minha orelha. Valendo o ponto. Valendo o ponto. Se estivesse valendo um prêmio... Pode falar que vale ponto. Vamos lá. 5 pontos na prova. Vai falar. Se acertar. Pode falar. Aí, Caxias, esse rapaz não volume. Isso. Hã? Cobiça, exatamente. O que mais? Frutos da carne, ou seja, a carne gritando. É tudo aquilo de ruim, né? Pois é, a ira, como nós falamos, falou cobiça. Então, tudo aquilo que, de fato, de alguma maneira, escraviza o homem, da carne. Agora e quais são os frutos do Espírito? Aí já é o oposto, né? A paz é fruto do Espírito, é um fruto do Espírito. A paz que excede todo o entendimento. E quem é o príncipe da paz? Jesus. Pois é, e a paz é um fruto do Espírito. Outro fruto do Espírito, a amabilidade. A alegria é um fruto do Espírito. Então, olha que coisa interessante. Às vezes a gente passa por uma situação muito triste, muito dolorosa na nossa vida. Vou dar um exemplo. Aconteceu comigo recentemente. Eu perdi um bebê. Estava grávida, 7 semanas, perdi um bebezinho. Para mim foi assim, muito, muito doloroso, porque eu faço parte do movimento Pro Vida, então eu lido muito com essa realidade. Só que no caso eu lido com os abortos provocados, né? Ou seja, as mulheres que ou provocam um aborto que é triste, a gente sempre tenta
demover, ou seja, impedir essa mulher de abortar, porque a vida começa na concepção. Então, assim, a gente não pode jamais tolerar com nenhum tipo de caso de aborto, ou seja, o aborto tem que ser impensável. Não pode ser tolerado em nenhuma circunstância, porque o bebê é sempre um serzinho frágil, indefeso e inocente, não tem culpa de nada. Mesmo, desculpa falar isso, mesmo caso de estupro. Caso de estupro, eu sei que para nós, assim, nossa, mas e a mulher? Veja, a mulher vai ser, sim, acolhida, vamos dar suporte a ela, o movimento para a vida faz esse trabalho, mas o bebê não pode ser penalizado, não pode ser sentenciado à morte pela culpa de um terceiro. Se o próprio estuprador foi culpado da morte. Então, nunca nós podemos conceber o aborto. Mas comigo aconteceu uma perda, eu tive sofri um aborto espontâneo. Infelizmente, não tem muita justificativa, aconteceu e acabei perdendo o bebezinho. Então, para mim foi muito, muito, muito doloroso. Ainda mais, como eu disse, que eu lido muito com essa realidade do movimento para a vida, vejo o sofrimento de tantas mulheres. E eu pensava, meu Deus, meu sonho ser mãe, meu sonho, assim, óbvio, que é essa vocação instintiva da mulher maternidade. E naquela situação toda, eu só me lembrava exatamente do fruto do Espírito Santo, que é a alegria. Que mesmo no sofrimento, mesmo na tribulação, o Espírito Santo em nós é capaz de produzir ali essa confiança e também a alegria. Porque é diferente a alegria da euforia. A euforia é algo que é efêmero, é passageiro. Muitas pessoas, vou dar um exemplo aqui em relação à questão das drogas, né? Por que muitos jovens procuram as drogas? Porque eles querem, às vezes, fugir da realidade. Ou eles querem uma válvula de escape. E aí, de repente, sei lá, naquele momento, eles consomem e aí tem, entre aspas, uma falsa ideia de que estão tranquilos. Ou seja, é uma euforia, é momentâneo. Mas e depois? E a consequência disso? É a escravidão. Na verdade, isso produz a escravidão. No fundo, a sede que o jovem tem, o Catecismo da Igreja Católica fala sobre isso, a sede, não só dos jovens, a nossa sede é de Deus. Nós temos sede de Deus. Mas, muitas vezes, a gente não sabe nomear essa sede. E aí, quando o jovem vai lá buscar, por exemplo, a droga ou algum outro vício, no fundo, ele quer a felicidade. Ele está buscando a felicidade, ele está buscando por meios errados. Mas essa felicidade que ele quer buscar é Deus. Ele tem sede, é de Deus. Só que ele pode não saber o que é. Então, nós temos sede de Deus. Nosso coração tem sede de Deus. Existe quase uma força gravitacional entre nós e Deus, porque, de fato, existe essa atração. Nós, hoje, por exemplo, na igreja, nós somos atraídos pelo louvor, nós queremos sim. Nós queremos adorar a Deus, amar a Deus, conhecer, para levar outros a conhecer Deus também. Ser cruzeiros nesse mundo, não é verdade? Então, tem algo que nos atrai ao nosso Senhor. Mas tem gente que sufoca essa sede, ou então que tenta com subterfúgios, ou então com outras coisas, sufocar, tentam colocar essa sede e se saciar de outras formas, em outros lugares, em meios errados. Mas nós saciamos nossa sede se a gente descansa em Deus, se a gente se abandona nele, porque não tem outra saída, não tem outra solução. Então, quando eu passei por essa situação específica, eu falei, meu Deus, eu não vou questionar, em nenhum momento eu questionei, né, a Deus, ou então fiquei me perguntando por quê. É doloroso? É, muita coisa. Mas eu não fiquei me preocupando em, ou então até virar como se fosse uma revolta. Porque na nossa humanidade, às vezes poderia até ser, né? Mas o que eu preferi fazer? Eu preferi me deleitar mesmo, passar pelo luto, porque é natural, isso é humano também, passar pelo luto, mas deixar que o fruto do Espírito Santo da alegria fosse produzido ali. Para que, como diz São Paulo também, no apóstolo São Paulo, que dali nascesse, né, para que dessa tribulação nascesse a esperança. Né? Na verdade, o que é a esperança? A gente tem que crer em Deus. E a fé é o fundamento dessa esperança. Hebreus 11:1, ali está muito claro. A fé é o fundamento da esperança. Então, quem tem fé, crê. Quem tem fé, tem esperança. Por que a gente vê no mundo tantas pessoas sem esperança? Porque ou não temem a Deus, ou não têm fé. Ou as duas coisas juntas. As pessoas que não têm esperança são pessoas que talvez realmente já estejam descrentes. Ou da sua própria vida, né? Ou então não conheçam nem a Deus. Ou então apenas falem com palavras, mas o seu coração está distante. Porque também não adianta a gente pregar com a boca e o nosso coração está cada vez mais distante. Os santos também rememoram isso. Os santos mostram
que o nosso coração, não só os santos, mas a própria Sagrada Escritura também deixa isso claro. Qual é o nosso maior tesouro? É o nosso coração. Nosso coração é o nosso maior tesouro, tem que cuidar dele. Guardar bem o nosso tesouro. Porque é exatamente do coração que procede os bons e maus caminhos. É daqui, do nosso coração, que sai a fonte da própria vida. Ou então um caminho que pode levar à morte. Do nosso coração sai uma série de coisas. Então, se a gente não ordenar bem, não tiver o nosso coração muito alicerçado no Sagrado Coração de Cristo, e também buscar viver bem a nossa vida com as virtudes e nas virtudes, infelizmente a gente vai transformar o nosso coração cada vez mais, ou torná-lo cada vez mais distante de Deus. Então nós precisamos agir, ter essas ações que estão voltadas para essa busca da santidade. Isso independe de idade. Qualquer idade, qualquer tempo, desde a mais tenra idade até, enfim, a pessoa de fato chegar ao último dia, ao último suspiro de sua vida. Mas para isso, nós precisamos ter a humildade. Humildade para reconhecer os nossos pecados. Humildade para reconhecer que nós temos muitas mazelas, vícios. E porque nosso Deus já também havia nos exortado que Ele resiste aos soberbos, mas Ele dá graça aos humildes. Então, precisamos ser humildes, buscar a humildade. Eu sei que, dependendo do temperamento da pessoa, o meu mesmo, sou sanguínea, né? Enfim, dependendo do temperamento da pessoa, às vezes a pessoa tem mais dificuldade. Às vezes a pessoa sofre mais tentações. Mas mesmo assim, a gente precisa ordenar todas as coisas para Deus. Toda a nossa vida, ela precisa ser cristocêntrica, como os santos fizeram. Aqui nós estamos São José Maria Escrivá, que falava da santificação da vida ordinária, e para que a gente viva isso, a gente precisa olhar para o nosso dia a dia, desde a hora que a gente acorda. Primeiro consagrando o nosso dia a Deus. Depois, por exemplo, é muito importante, ao meio-dia, rezemos o Ângelus, que é uma oração da igreja, a igreja inteira, qualquer parte do mundo, meio-dia e 6 horas da tarde, reza o Ângelus. Eu costumo rezar também ao acordar, além desses 2 horários, rezo também ao acordar. Enfim, uma prática que eu adotei e gosto muito disso. Eu até ofereço o dia ao nosso Senhor para que tudo que eu possa fazer tenha inspiração dele. Que nós sejamos inspirados nas nossas ações, nossos pensamentos, nossas palavras. Porque a gente recebe muitos convites no mundo de hoje. Convites, inclusive, à tentação, à queda. Quantas pessoas batem no nosso ombro? Meu amigo, então, e acabam nos levando ao mau caminho. Chegam como se fossem amigos e, no final das contas, nos levam ao mau caminho. Mas se a gente estiver fortalecido e também enraizado em Cristo, a gente vai ter um discernimento melhor. Não que a gente vai conseguir se safar de tudo, como é a expressão. Não é isso. Estou dizendo que a gente não vai ter mais tribulação, mais sofrimento, mais tristeza, não. Até porque seria também heresia se eu falasse isso. No mundo haveria de ter aflições, coragem nesse mundo. Então a gente sabe que a gente vai ter muita tribulação. A gente vai passar por muita dificuldade. A nossa igreja vai atravessar o que o catecismo chama de grande tribulação. Se é que nós não estamos passando, né, irmão? Pois é. A apostasia chegará e já está chegando. Muitas pessoas, sabe o que é a apostasia? É a negação, é o abandono da fé. Muitas pessoas já estão apostatando, ou seja, já estão abandonando a fé. Porque ou abraçam alguma ideologia, ou abraçam uma vã doutrina, a revelia da sã doutrina da igreja, ou nas próprias palavras, de novo, do apóstolo São Paulo, se deixam seduzir por fábulas. Pois é, mas e nós, como católicos, que queremos aspirar à santidade, queremos chegar, queremos ser santos? Quando a gente olha para a história de uma Santa Teresinha, de uma Santa Catarina de Sena, santos que se levantaram ao longo da história para combater grandes heresias. Santo Atanásio, que no século IV foi levantado para combater a heresia ariana, que negava a divindade de nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso, o credo niceno-constantinopolitano, aquele credo mais detalhado, creio num só Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, todas as coisas visíveis e invisíveis. Ou seja, esse credo mais detalhado é uma resposta para reafirmar a divindade de Cristo, que a heresia ariana tentou sufocar, sepultar. Certo? E São Atanásio, sozinho, como um baluarte da ortodoxia, o estandarte da ortodoxia. Naquele momento, ele praticamente sozinho, combateu essa heresia nessa época.
E da mesma forma, outros grandes santos se levantaram. Eu citei alguns, poderia ter citado uma que eu me identifico muito, Santa Joana d'Arc, uma mulher que na França, ela foi bradar Cristo Rei, só que como bradar Cristo Rei? Ela foi consagrar, ela queria consagrar a França a Cristo Rei. Na vida dela, ela buscou honrar a Cristo. Ela foi para a guerra. Ela, inclusive, precisou, digamos assim, usar até traje masculino para ir para a guerra. Para quê? Para servir a Cristo ali, naquela realidade. Em um ambiente que estava na Guerra dos 100 Anos. Ou seja, Inglaterra versus França. E ela quis restaurar a cristandade que tinha sido perdida na França. Santa Joana d'Arc se levantou. Aliás, Deus a levantou, ela foi apenas um instrumento. Nós podemos citar, estou falando fora de ópera, tá, gente? Minha época é diferente. Santo Tomás de Aquino, como eu citei há pouco, que é um doutor comum da igreja, né? Santo Tomás de Aquino, que é um grande doutor da igreja, que na Suma Teológica muito nos ensinou. Santa Teresinha eu também amo por conta da história de uma alma, uma espiritual ótima. O Castelo Interior também é fantástico, nos ensina sobre as moradas. Eu sei que, de repente, falar agora para vocês, isso pode parecer um pouco estranho, porque são etapas que a gente tem que cumprir. Ainda mais quando a gente fala de vida interior. Mas o que é, na essência, a vida interior? Primeiro, a gente tem que buscar uma vida cética, uma vida para Deus, ordenada para Ele. Aspirar as coisas do alto, como a gente já falou. Mas a vida interior, ela de fato, o nome está dizendo, ter vida interior significa que a gente tem uma vida comprometida com a oração, que é realmente uma resposta de amor a Deus, mas que começa de dentro para fora, no silêncio do nosso coração. Então a gente tem que ordenar o nosso interior. A gente tem que olhar para dentro, esse ato de interiorizar-se. A gente está quase chegando na Quaresma. Na Quaresma, a Santa Igreja, nesse tempo litúrgico, a Santa Igreja vai atravessar, nós todos, né, vamos atravessar o deserto. E aí vamos ser ensinados com as práticas quaresmais, jejum, esmola e oração, que combatem essas três práticas quaresmais, as três tentações de Jesus no deserto. Se Jesus foi tentado na sua carne, ele, sendo homem, sendo Deus, na verdade, a humanidade de Cristo foi tentada, não foi Deus que foi tentado, porque, obviamente, o diabo não pode tentar Deus. Mas a humanidade de Cristo foi tentada. O que dirá nós nessa travessia do deserto? Muitas vezes passamos pelo que os santos chamam de noite escura da alma, que é exatamente esse deserto. Às vezes a gente tem muita dificuldade, porque a gente às vezes quer orar, quer rezar, mas a gente se distrai facilmente. Mas mesmo nas distrações, mesmo nessas pequenas coisas, a gente tem que buscar glorificar a Deus, amar a Deus e a sua justiça. E as demais coisas serão acrescentadas. Então essa busca do interiorizar-se, a Quaresma é esse ato, eu olho para dentro. Quanto tempo eu tenho? Só para... Eu vou falando, pergunto na hora. Que horas são? Ainda vai falar umas 2 horas, né? Brincadeira, gente. 5 minutos. Não, começou que hora? Acho que começou umas 3h15 mais ou menos. Tá, então eu vou até 4h15, beleza? Tranquilo, não, tá ali. Porque eu tô sem relógio, aí eu também não quero cansá-los muito. Eles estão acostumados. Eu sem relógio pra mim, e se deixar, eu vou falar mesmo. Eu vou falar rapidamente agora, é isso. Até porque tem a ver com esse ato e também na busca da santidade. Por quê? Quando a gente olha as três práticas quaresmais, jejum, esmola e oração. O que é o jejum? É a mortificação da carne. Que combate o quê? Qual a tentação de Jesus no deserto? Alguém lembra? Ensinei isso pra vocês de coração, tá lá na aula. Juro que isso aí tá na aula 4, se não me engano. Qual? Vou falar o nome, quero ver se vocês acertam. Eu estou falando o nome mais técnico: gastrimargia. Palavrão, né? Aí. Puxa vida. O meu filho, ó. Não, tá difícil, tá difícil. Tem que fazer revisão, tem que fazer revisão. Tô brincando. Mas, ó, então. Essa primeira prática quaresmal, o jejum, combate a gula. Lembra que o tentador, né, o demônio chegou lá e falou assim: olha. Jesus estava com fome, claro, 40 dias no deserto, óbvio, a humanidade de Cristo sentiu fome, como nós, lá do humano de Cristo ali, né? Sentiu fome. E ele falou: tu és o Filho de Deus? Ele debochando, né? Então transforma essas pedras em pão. O que ele diz? Não só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Então, a gula, né, o que a gente chama de gastrimargia, ele é combatida pelo jejum, que é a mortificação da carne.
para justamente entender que a alta é sim, fazer exultar o Espírito. Não satisfazer os apetites da carne. Lembra-se que nós falamos disso? Mas exultar o Espírito, para que os frutos do Espírito possam realmente ser aflorados. Então, essa é a primeira prática. Mas o jejum em si, ele é um olhar para dentro, é um olhar para si, é a mortificação da minha carne. Por isso que a igreja recomenda o jejum. Na verdade, é um tempo penitencial, a quaresma, né? Então, de fato, nós estamos adstritos, nós precisamos cumprir esse período de jejum, de esmola e oração. Então, é um olhar para dentro. Então, o eu. Em contrapartida, nós temos a esmola. A esmola é o ato de caridade, a prática sincera de caridade, certo? Que combate a avareza, que foi outra tentação de Jesus no deserto. O ter, a busca pelo ter. Porque muito mais importante, óbvio, é o ser. Não adianta eu ter tudo e eu não ser verdadeiro cristão, católico. Eu não agir como verdadeiro católico no mundo. Não adianta. Eu ter e perder a minha alma, né? Ou seja, ter os bens materiais e perder a minha alma. Por isso que eu falei que o transcendente é muito mais importante, a busca pelo transcendente. Então, a esmola combate a avareza. E, por fim, a oração. E detalhe, esqueci de falar, a esmola é um olhar para o outro. Porque é uma prática sincera de caridade em relação ao outro. Muitas vezes é uma boa doação mesmo. Então, jejum, eu, caridade ou esmola, o outro, e por fim a oração, Deus, olhando para Deus, é o culto a Deus. Só a Ele deve ser tributado a honra, a glória e o louvor eternamente pelos séculos dos séculos. E a oração, ela combate o pecado, né, a tentação que Jesus sofreu no deserto, que era da vanglória. Tá no nome? Vanglória, uma glória vã. Uma glória que não é atribuída à pessoa certa. Uma glória vã. Que muito se assemelha, embora com algumas diferenças, mas muito se assemelha à própria soberba. Né? As pessoas têm vanglória, porque enfim, a pessoa olha para si muitas vezes, se enaltece, pois é, e esquece do restante da sociedade. Ou então esquece do próprio Deus, né? Então tem essas três práticas principais: jejum, esmola e oração. Então é olhar primeiro para si, para o outro, a esmola, e a oração olhar para Deus. Por que eu estou falando isso? O que tem a ver? Porque a gente vai atravessar esse período da quaresma. E vai ser exatamente um ato de interiorizar-se, por isso que a gente leva o filho pródigo. Ele gastou toda a parte da herança que lhe cabia, gastou no mundo, foi viver os prazeres do mundo, depois ele teve um verdadeiro, genuíno arrependimento. Teve arrependimento eficaz. Não do direito penal, tá? Pois é, mas arrependimento eficaz, verdadeiro, genuíno. Ele olhou para si, ele parou, botou a mão na consciência, olhou para si. O que eu fiz? Eu perdi tudo. Eu poderia estar na casa do meu pai, usufruindo, né, não só as coisas relativas à casa do pai, mas também ele poderia estar ali com o seu pai, amando o seu pai, servindo, enfim. Pois é, ele perdeu tudo. Então, o pai misericordioso, mesmo assim, o acolhe, o abraça, tanto que é bonito, né, a expressão do um salto se alegrou. Você tem a música, como chama? Abraço de pai, né? Abraço de pai, que fala um salto se alegrou, que é referência à passagem do filho pródigo. Então, o pai, mesmo assim, um salto se alegra para receber aquele filho pródigo, aquele filho que retorna para a casa do pai. Humilde, porque num ato de humildade e de contrição, ele olhou para dentro, ele olhou para si, viu as suas misérias, as suas mazelas, e quis se despir delas, contando com a misericórdia do pai. Esse é o retrato da nossa vida como um todo. Porque a gente erra muitas vezes. Por isso que, graças a Deus, nós temos os padres para receberem a confissão, para ministrar o sacramento da confissão, da reconciliação, porque nós precisamos, a partir do momento que pecamos, nós ferimos o coração de Deus. E Ele que é santo, é uma ferida na santidade de Deus. A gente fere, quando a gente, por exemplo, fere qualquer um dos 10 mandamentos, é um pecado mortal. A gente comete, a gente incorre em pecado mortal. Para isso existe o sacramento da confissão, para que a gente possa se reconciliar com Deus, restabelecer esse grau de amizade para com Deus. Isso é o fundamental dessa relação. É sim o relacionamento, deixa de ser. A minha relação com Deus, eu quero uma intimidade com o nosso Senhor, e isso se dá na prática da oração. Eu aprendi há pouco, olha só, eu já tenho bastante tempo convertida, diga-se de passagem, não falo isso com soberba, de jeito nenhum,
Mas, justamente, uma coisa que eu aprendi há pouco tempo, que foi a oração mental, que ajuda nesse processo de busca da santidade. O padre que é meu diretor espiritual, lá do Rio de Janeiro, que é o padre Mateus, ele é um queridíssimo, parece um santo, ele é jovem, tem 25 anos, gente. Jovem, santo e com a força de São Tomás. Eu olho para ele até não tem sobrenome aquilo, gente, que é curioso, né? Eu olho para ele e vejo Santo Tomás, de verdade. Mas ele falou para mim, olha, Cris, ainda mais na sua vida conturbada, atribulada, você precisa de um tempo profundo de oração. Não adianta a gente querer resolver os problemas do mundo se a gente, de fato, esquece da nossa alma, de cuidar daquilo que há de mais essencial. Santo Agostinho diz, o que é Deus? Como é que a gente aspira a Deus, né? É o que tem de mais íntimo dentro de nós. Eu até postei, acho que foi essa semana, postei em latim, na verdade, a frase, mas é exatamente essa que eu estou fazendo referência agora. Ele é o que há de mais íntimo dentro de nós. É o que nós devemos buscar. Então, nós somos tricotômicos, né? Ninguém entendeu nada. Tricotômico, o que é isso? É o corpo, alma e espírito. Nosso corpo é a matéria, como se fosse assim, alguns dizem, é a carcaça, é a matéria. O corpo, de fato, morreu, acabou, virou pó, e ao pó retornarás. Na quarta-feira de cinzas, nós lembraremos disso muito bem. Tu és pó e ao pó retornarás. Mas nós temos a nossa alma, que é dotada exatamente de inteligência e de vontade. E o espírito, que é exatamente essa parte mais íntima, é aquilo que há de mais, eu diria até sagrado, dentro de nós. É ali que se produz a vida. E a vida é a abundância, em nome, claro, do nosso Senhor, que é a própria vida e a abundância. Então a gente precisa buscar. E o Padre Mateus falou para mim, Cris, a gente vive num mundo que é absolutamente assim, estéril das coisas do alto. É um mundo que se preocupa muito hoje, né, com o imanente, ou seja, com o material. Existe uma heresia da igreja chamada Teologia da Libertação, que quer trazer o paraíso para a terra, a coisa mais estapafúrdia, desculpem falar assim, que existe. Porque nosso Senhor Jesus Cristo já nos exortou, dizendo que o reino dele não é aqui, gente. Não é aqui. Meu reino não é deste mundo. E ele falou que aqui nós teríamos realmente tribulações. Mas ele disse, olha, ele nos exortou, dizendo, coragem, eu venci o mundo. Então, o que significa esse coragem, eu venci o mundo? Olhe para cima. Olhe para o transcendente. Tenha esperança em Deus, claro. Então, nessa nossa vivência, ainda mais no mundo de hoje, da forma que o mundo está, com todas as tentações, desejos carnais, toda a promiscuidade que a gente vive, com tantas ideologias perpetuando no seio da sociedade brasileira, de forma assim, agressiva até mesmo, como alvo a nossa juventude. Com tudo isso acontecendo, se a gente não tiver um tempo de vida espiritual, buscar verdadeiramente a vida espiritual, a gente acaba se deixando levar sem perceber. Por isso, o alicerce tem que ser a oração, a vida espiritual, a vida interior. Essa busca pela vida ascética, olhando para cima. E aí, a oração mental que o Padre Mateus me exortou a fazer, que eu aprendi há pouco tempo, tem me ajudado muito. Ele falou, olha, eu preciso que você fique 15 minutos, 15. Assim, claro que eu, sem prejuízo das demais orações, tá? Mas 15 minutos que você vai fazer uma leitura mais detida, por exemplo, a Imitação de Cristo, tem um livrinho, né? Que é maravilhoso, tem sido um bálsamo no meu coração, um capítulo por dia. Eu recomendo, cada diretor espiritual vai pedir para que vocês façam, enfim, uma coisa relacionada à vida, para a busca da vida espiritual de vocês, no meu caso, e que tem me ajudado. E aí, eu faço minhas considerações sobre Deus, quem Deus é, né? Ah, Deus é todo-poderoso, é aquele que me gerou, aquele que me criou, é o meu Pai. Eu primeiro faço esse anúncio, digamos assim, sabe, de quem Deus é. E depois, eu começo a apresentar o meu coração, para aqueles 15 minutinhos. Como é que meu coração está naquele momento? Ah, meu coração está angustiado, Senhor, meu coração está angustiado. É como se fosse uma conversa, como se estivesse conversando com qualquer um de vocês. A gente tem que encarar Deus assim, porque às vezes a gente se distancia. E Deus não nos quer distantes. Deus quer apenas isso aqui, nosso coração. Nosso maior tesouro, é o que Ele quer. E é o nosso coração que a gente tem que entregar, da forma que está. Às vezes a gente se sente indigno. Eu me sinto indigna todos os dias. Eu lembro, né? O que aconteceu com Moisés? O que Deus falou ali? Estava diante da sarça ardente, né? Vendo aquele fogo que não se consumir. Tire as sandálias dos pés, porque o lugar onde pisas é santo. Eu fico pensando, meu Deus, eu tenho que tirar
o sapato, a roupa inteira, né? Porque me sinto muito indigna. Óbvio, a gente se sente sujo, né, com o nosso pecado. Por isso que o chuveiro espiritual é a confissão. Né? Eu sempre tenho essa impressão, é o chuveiro. Tem que se limpar, graças a Deus. Para facilitar esse processo de reconciliação. É a reconciliação com Deus. Mas, nesse momento, a segunda etapa da oração mental que eu tenho feito, é justamente a apresentação do meu coração. É o que Deus quer de nós. Ele quer ver como é que é o nosso coração. Ele quer ter esse contato. Porque Deus, ele respeita o nosso livre-arbítrio também. Apocalipse 3 diz, de São João, na verdade, né, ele diz o seguinte: olha, ele bate a porta, Deus bate a porta, mas cabe nós a abrir para que possa cear com ele. Ele quer fazer esse ceia conosco. Mas nós temos que abrir a porta do nosso coração. Às vezes a gente coloca um trinco, ele respeita. Ele tem poder para quebrar resistência? Claro que tem. Mas ele respeita o livre-arbítrio. Ele respeita também o tempo de cada um, digamos assim. É claro que Deus é soberano sobre todas as áreas, mas ele respeita o livre-arbítrio do homem. Então nós precisamos entregar a chave, como ele fez com Pedro. Quando Jesus Cristo, ele instituiu a igreja, o que aconteceu? Ele entregou a chave. É como se ele estivesse dizendo o seguinte: olha, Pedro, você é meu mordomo agora. O mordomo é aquele que cuida da chave, né, que abre a porta, fecha a porta, cuida da casa, não é? Mais ou menos isso, mal comparando. Ele entregou a autoridade, a sua autoridade, ele delegou para, ele outorgou, palavras de advogado, ele outorgou uma procuração para Pedro, para que Pedro agisse e, de fato, fizesse tudo em nome dele, como representante dele. Ele deu essa autoridade, ele deu, digamos assim, esse poder para Pedro. Tanto que, sob Pedro, ele edificou a igreja católica apostólica romana. Por isso que é a única verdadeira. Ele deu a Pedro a chave do céu, para que tudo que ele ligasse aqui fosse ligado lá, tudo que desligasse aqui fosse desligado lá. Certo? Então nós também temos que entregar 100%, nós temos que arrancar essas chaves, entregar para Cristo, para deixar Ele fazer a boa obra no nosso coração. Para que a gente busque, sim, com todo o vigor espiritual, que nós busquemos essas virtudes, que nós busquemos ter maior intimidade com o nosso Senhor, nos aprofundemos mesmo nesse processo de conhecimento. E assim a gente vai se esvaziando de nós mesmos. É o que a gente precisa. Porque o mundo nos preenche de uma forma que certamente não é aquela que Deus deseja para nós. Porque o mundo vai nos seduzindo, muitas vezes, por exemplo, a pessoa está no trânsito, lá no Rio de Janeiro, diga-se de passagem, né? Lá no trânsito é tudo muito... Assim, o trânsito no Rio de Janeiro é uma coisa caótica. Então, se a gente está um pouquinho estressado, se a gente vai dirigir, pode ter certeza que vai ter confusão. Por quê? Pelo amor de Deus! Enfim, sai daí! Está fazendo barbeiragem no trânsito! É um convite à briga. Porque as pessoas não dirigem bem no Rio de Janeiro, tirando meu marido. Que isso aí, moral? Ele pediu para falar isso. Brincadeira, gente. Mas ele dirige bem. Então, tirando meu marido, né? Claro. Mas as pessoas não dirigem bem no Rio de Janeiro. A gente até, meu pai costuma chamar de, como é que chama, motorista de fim de semana. Por quê? Tem muita barbeiragem no trânsito. Então, se a pessoa está com a sua faculdade irascível, né, ou seja, está muito irado naquele dia, vai dirigir, vai ficar mais irado ainda. Então, se não for uma prática de virtude de temperança, ali de sufocar aquela ira, né, buscar um equilíbrio, acabou. Já era. Já foi seduzido pela tentação. Então, se tem um exemplo bobo, né, do trânsito, poderia ter sido muitos outros. Às vezes, um mais além, tem mais a ver com a juventude, por exemplo. Menina começa a namorar um menino. Aí, enfim, começa a namorar, tudo muito bem, quer viver a castidade. Chega um momento que a coisa esquenta. Se não tiver virtude, se não tiver um propósito e uma decisão verdadeira pela castidade, que é a casta que envolve o amor, como diz Padre Paulo Ricardo, se não tiver isso, meu amigo, esquece. Vai sucumbir. A carne é fraca sim. Não ache você, assim, eu falo isso de verdade, de coração, de quem viveu 5 anos em minha castidade com aquele moço bonito ali atrás. Viveu 5 anos em minha castidade. Muitas vezes foi muito difícil para nós. Geralmente, falo isso com todo o coração, é a mulher que tem que botar o freio. Porque, por mais que o homem tenha aquela obstinação, não, eu vou viver a castidade, vou ver. É claro que quando a coisa esquenta muito, a mulher ela tem que ter aquela sabedoria que às vezes o homem demora mais, porque o homem é muito instintivo. São naturezas diferentes, minha gente.
Então, muitas vezes, quem acaba freando, não estou querendo generalizar, mas muitas vezes é a mulher que vai colocar um freio ali. Já que a mulher, naquele momento, talvez seja mais racional e o homem mais instintivo. Veja, naquele momento. Não estou querendo, de novo, generalizar, tá bom? Então, é necessário, primeiro, essa decisão. Já que também a castidade é sim uma decisão. E isso se dá também com essa prática de virtudes. Porque, veja, se a gente cai, o que acontece? A gente cria essa ruptura. Se a gente cai, por exemplo, nessa tentação, né, de pecar contra a castidade, um pecado contra o sexto mandamento, pecado mortal, já estou apartado da comunhão. Se eu morro ali, o que acontece? Vocês estão entendendo? Vocês sabem. Essa você sabe responder. Essa vocês sabem, né? Pois é. Então, assim, eu vou pagar para ver, com todo respeito, eu vou pagar para ver, eu quero pagar para ver. Eu sei que na hora do vamos ver a coisa é muito difícil. Parece que falar é muito fácil. Na hora do vamos ver, ali, na hora de provar mesmo, eu sei que é difícil. Mas, gente, a gente vai botar nossa carne em risco, nossa carne é ótima, a nossa vida em risco, nossa vida espiritual, e principalmente a nossa alma em risco, por conta de, às vezes, ocasiões que a gente se coloca de pecado. Não é necessário a gente realmente fugir das ocasiões de pecado. A gente não pode confiar demais na nossa carne, não. Eu sei que tem pessoas que são mais propensas do que outras. Mas mesmo assim, não confiem, né, extremamente na carne de vocês, porque a carne é fraca. O apóstolo Paulo já falava disso, o apóstolo São Paulo. A carne é fraca. E por isso a gente precisa exultar os frutos do Espírito. E isso, de novo, vou repetir insistentemente, isso se dá com a prática de virtudes. Conhecer as virtudes. Buscar esses frutos do Espírito. Buscar florescer cada vez mais esses frutos. E isso também acontece muito no ambiente da oração. Quando a gente adentra... Sabe quando ele fala que nós temos que adentrar o santuário de mãos limpas, de coração puro? Senhor, quem entrará no santuário para te louvar? Quem tem as mãos limpas E o coração puro, quem não é vai. É isso Uma aí. coisa que a senhorinha, né? Pode, mano. Vocês jogam para mim. Obrigada. Não, é sério. Eu tenho um sobrinho já de quase 38 anos, né? Olha só. Deixa eu só não falar para ele. Fica à vontade. Fica à vontade. A minha versão completa. Não é rápido. Não, fica à vontade. Olha só, ela falando aqui tudo isso, me passou um filme na cabeça, né? Para mim, que sou religiosa, meu objetivo na vida, né, quer dizer, o meu desejo grande é que todos sejam santos. Quando eu tenho um aluno, né, as escolas todas, vou incluir as escolas católicas, eu já te pedi para não fazer isso. Obrigada. Tá Bem, pensa pra então, parar. olha só, filha, olha só. A finalidade de uma escola católica, que deveria ser de todos, é seguir o fim último, que é a salvação das almas. Esse é ponto pacífico. Então, ultimamente, o que me assusta nos meus alunos, que eu tive, assim, alunos que passaram por hoje, né? Alguns não foram tantos, mas o quantitativo, para mim, mesmo sendo 4, 5, 6, para mim é muito. Você entende? Eu não quero discutir ideologia de gênero aqui, tá? Vocês podem trazer uma pessoa para discutir ideologia de gênero. Mas é impressionante como no último tempo, aqueles que entram para a universidade, meninos que vieram, que fizeram a primeira Eucaristia com a gente, meninos e meninas que fizeram a primeira Eucaristia, tem uma menina, e assim, eu posso até citar aqui um caso, porque isso se tornou público, né? Menina vivendo com menina, um menino que um rapazinho que foi bolsista, eu acompanhei ele, eu tinha ele, um mimo enorme com ele, um carinho. Quando eu descobri, e a gente descobre tudo pelo Facebook, tudo, né? Ele foi e disse, irmã, desculpe de eu dar essa decepção. E uma menina também, que foi um caso assim, horrível, que foi comentado lá em Niterói.
assim, a mãe tinha um zelo de levar aquela menina todo dia para a escola, buscar a menina da escola. Ela se apaixonou por uma outra menina, a mãe não queria que ela saísse de casa para se encontrar com a menina. Ela se jogou do 8º andar. Meu Deus. Ela hoje ela é toda defeituosa. Ela sobreviveu. Caramba. Sobreviveu. Está Um milagre, na verdade. e toda defeituosa. Isso é uma coisa assim que não é segredo, já se tornou público, né? E a gente fica assim, meu Deus, o que passou por mim que eu não consegui atingir? Então, quando eu estou assim, insistindo com vocês, é que essa prática tem que ser constante, é diária. Não pode pular um dia, sabe por quê? Porque quando vocês saem, eu cansava de dizer isso com os meninos do ensino médio. Quando vocês entram na universidade, a universidade no Brasil, dependendo de alguns cursos, talvez de todos, ali é verdadeiramente a boca do inferno, onde se produz uma série de ideologias contrárias a Cristo e que são fruto do Satanás. Desculpa dizer, ser assim, bem forte no que eu estou falando para vocês. É igual na Rede Globo, nós tínhamos um amigo, já falecido, que ele dizia que a novela da Rede Globo é feita na profundeza do inferno. Entendeu? Então, parece que quando eles vêm da escola católica e que a gente colocou eles assim, dentro de um ambiente de catolicidade, quando eles se confrontam com uma outra realidade, se você é frouxo, como diz, eu gosto, você já ouviu do Henrique? Não, do Henrique Soares. O jovem entusiasmado, tudo bem, ele é maravilhoso, vocês estão alegres, mas é frouxo, não sabe ter fortaleza. Vocês são uma geração de frouxos, mimados. Desculpa aqui xingar vocês, tá? Mas frouxo, mimado, não sabe fazer nada, quer que todo mundo faça com você. Morte é sopra. Não, meu filho, vocês estão lindos, mas são frouxos, entendeu? São frouxos. Eu vejo isso no seminário. Você chega, são anos atendendo seminarista, chega lá com um fervor, só porque o reitor chamou a atenção, uma coisinha assim. Não quero nada. Porque chora, fica, vai, sabe, os homens sejam mais corajosos. Ser cristão pode ser covarde. Sabe, só porque você entrou numa universidade, acha que ali é o quê? Não é nada, quando é uma porcaria cheia de contaminação, que às vezes vai te levar ao pecado e à destruição. E eu vi isso com alunos. Eu tenho uma aluna, olha, tua filha, mas é triste. É verdade. Olha, tinha uma menina, ela já terminou o mestrado, eu não vou dizer nem quem é a área, mas é público, nós subimos público em Facebook. Era excelente aluna, uma aluna nota 10. Nota 10. E ela era uma frouxa, mimada. Eu sempre, estou falando sério, me deu muito com a mãe dela. Eu falei, não bota ela na UF. Vai ser uma perdição. Eu sobrevivi a UF. Você sobreviveu? Parabéns, papai! Você é forte, ó. Ela comeu espinafre. Você lembra do papai? Papai, você não saudade do papai comia espinafre? Papai, você não tem que papai. Eu quase morri lá, mas quase sobrevivi. Mas você está num lugar que você está tendo que sobreviver, que você só está levando pedrada. Você só leva pedrada. É verdade. Hoje mesmo eu estava brincando com a irmã, brinquei assim, falei assim, eu rezo muito por você, você sabe que eu rezo por você. E te acompanho na internet. E as caras e bocas que fazem para você, eu vejo. Estou mentindo? Não. Leva pedrada. E daí?
que você quer? Entende? Então, muito cuidado, não fica nessa ilusão de entrar na faculdade, que lá vai ser O sonho, o palácio da sonho. Disney. O palácio. Palácio Palmeiras. Entendeu? Isso, e você chega lá dentro. Eu falei com essa mãe, hoje ela diz para mim, e o maior arrependimento da minha vida foi ter matriculado a minha filha lá. Por quê? Tem pessoas que têm condições de combater, mas se você cria um filho frágil, não pode. Eu atualmente dei aconselhada a muitos pais. Falo, seu filho não tem condições psicológicas ainda para combater. Psicológicas, espirituais, intelectual. Para compreender, você precisa estar bem desenvolvido nesse ramo, senão você entra E vai na onda. e vai na onda, e depois acaba nos consultórios de psiquiatria. É verdade. Os filhos de classe média acabam no escritório de psiquiatria. Os filhos do pobre acabam na cadeia. Então, são dois caminhos. Então, vocês não se iludam, não se deixem levar por isso, porque isso não é uma grande vantagem. Procure descobrir o que vocês... A gente só tem dois caminhos na vida. Dois. Vida e morte. Não há outro, gente. Ou você vai escolher a vida, ou você vai escolher a morte. Então, isso que ela está falando, para mim, eu tenho 63 anos, para mim ela é uma menina. Certo? Obrigada, irmã. Uma menina, pode ser minha filha. Sou da vida espiritual, irmã. Sou, sabe? Olha que eu ganhei, gente. Deixa eu mostrar. Eu ganhei. Nem digo como, mas... Mas vocês têm que rezar por ela também. Vocês têm esse compromisso, porque vocês são jovens e ela está apanhando por vocês. Mas é que bom, espero que amanhã não seja meu lugar, tá? Não, porque apanha muito. É. Sim, com certeza. Gente, é uma E não é coisa. só pedrada, às vezes é canhão, tiro de canhão mesmo, Canhão mas mesmo, não sim. tem problema não. Mas a gente sabe em quem a gente acreditou. Sim, claro. Sabemos em quem acreditou. E Deus vai te dar força para Amém. isso. Com certeza. Você está buscando um caminho de vida espiritual. Buscar primeiro o reino de Deus, tudo mais você vai acrescentar. Então, você vai terminar, mas antes de você terminar, vamos rezar uma Ave Maria por ela. Obrigada. Pai, Filho e Espírito Santo. Ave Maria, Cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre, e por todos os séculos dos séculos. Amém. Mãe das Mercês, Rogai por nós. que Nossa Senhora derrame sobre Cristo todas as graças necessárias para que ela possa, assim, desenvolver o seu trabalho de apresentar o reinado de Cristo a todos nós. Amém. Em nome Amém. do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Obrigada pelo carinho. Eu vou contar pra ele, pra pedir. Não, você... Vou contar pra ele, sabe? Não, obrigada. Vou contar pra ele como é que eu ganhei de presente. Então, a irmã chegou aqui hoje. O que acontece? Não sei se vocês conhecem o Dom Rifan. Vocês conhecem o Dom Rifan? O Dom Fernando Arias Rifan. Ele é bispo da administração apostólica, né? Lá, mais ou menos de Campos, daquela região. E ele, uma vez, ele viajou para Roma e me trouxe um crucifixo parecido com esse. Eu não tirava nem para tomar banho do crucifixo. Porque a identidade do cristão é exatamente a cruz, né? Até porque foi por meio dela que nós somos salvos. Então, a gente olhar para o crucifixo, realmente, assim, para mim, não só por questão sacramental, mas eu olho assim, eu fico admirando. E eu amava aquele crucifixo. Aí a gente viajou eu dei uma palestra lá no Chile, na verdade, eu e meu marido, nós fomos pro Chile. Aí, no meio da noite, não sei o que aconteceu, eu me enrosquei com o crucifixo, eu acho que eu tirei, deve ter colocado, estava dormindo, gente, um zumbi, acordando no meio da madrugada, deve ter colocado, deve ter caído, eu não vi. Enfim, quando a gente chegou, acho que no Rio, né, Lu? Quando chegou no Rio, eu falei, meu Deus, que eu crucifixo. Aí eu lembrei de madrugada, eu acordei, eu falei, meu Deus, espero pelo menos que quem tenha achado tenha sido alguém que precise, né? Enfim, então eu fiquei muito triste, porque eu usava pra tudo, eu não tirava de jeito nenhum, nem pra tomar banho, como eu falei pra vocês. Aí quando eu cheguei aqui hoje,
A irmã estava com esse irmã, que crucifixo maravilhoso, irmão. Caraca, eu sou igualzinho você, cara. Igualzinho você. Assim, como é que eu consigo um? Mas assim, não querendo o dela, né? É parecido. É meio parecido, mas não que a gente pode, né? Assim, não, eu vou achar um pra você, a irmã, né? Aquele suspense básico. Não, eu vou achar um pra você, fique tranquilo, deu 2 minutos, ela toma aqui o meu. Eu falei, não precisava. Relíquia de segundo grau. Já Claro que vem eu abençoado. é sério, eu não queria o dela, mas assim, aceita a gentileza. Não, mas É bom, né? Ai, gente. E, bom, enquanto a irmã falava, rapidamente, eu lembrava exatamente, não foi de um meme. Foi um meme, sim, mas é um pouco de uma história, né? Vocês lembram que no século, quer dizer, vocês não lembram, vocês não vão lá nem eu, mas a história do século XV, enfim, o que acontecia, né? Os jovens, principalmente os homens, eles vão pra guerra, eles vestiam aquelas roupas, vão pra guerra lá e tal, não sei o que lá. Então, imagina só confrontar os jovens que vão pra guerra, os jovens de 15 anos vão pra guerra, e hoje um jovem é chamado de gordinho na escola. Ai, é toda uma tragédia. Aí tem um meme no como é que chama? No Facebook, né? Aí tem de um lado lá, os templários lá, com aquelas roupas, e do outro lado, um cara assim. Aquela cara assim, tipo, como se tivesse afetado com uma coisa boba. Então o que a irmã falou é muito verdade. A nossa geração, eu falo isso porque eu me incluo nessa geração, né? A nossa geração parece que é uma geração frágil. Uma geração que não pode ser sequer contestada. Se alguém falar não, ai meu Deus, que horror, vou me matar. Gente, Deus me livre, né? Mas assim, é muito triste isso. A geração que é extremamente, como a irmã falou, mimada. Isso que ela falou, a gente recebe uma, entre aspas, uma provocação boa. Não é porque ela não queria xingar, não foi xingamento, fique tranquila, irmã. Não, mas eles são mimados. Não é medo de falar, não. Não precisa ofender, é verdade. Não, academia, eu não luto. Eu tô querendo fazer uma congregação. Resgatar a cruzada, né? Que assim, mas é sério, é claro que a nossa geração é mimada. O que a gente precisa entender é que a gente não pode se deixar levar por essa geração mimada, frágil, cheia de nome-toques. Isso, infelizmente, eu preciso dizer, que vem às vezes até da própria família. Os pais hoje em dia têm dificuldade de dizer não para seus filhos. Isso é muito grave. E vocês são os pais amanhã. Não necessariamente, por favor, né? Cada coisa no seu tempo, pelo amor de Deus. Vocês entenderam, né? No futuro, vocês vão ser, se a vocação de vocês for matrimônio, que pode ser a vida religiosa, pode ser a vida consagrada, ou então o sacerdócio para os homens. Mas, de acordo com o discernimento da vocação de cada um, verdade seja dita, aqueles que estão vocacionados ao matrimônio gerarão vidas, terão filhos. Vocês serão esses pais que terão de ter firmeza na educação dos seus filhos. Porque, vejam, o não de vocês hoje é uma educação. Eu, graças a Deus, se eu sobreviver à UF, eu devo aos meus pais. Sabe por quê? Porque eu sempre falo isso em todas as palestras, né? Meu marido deve estar cansado de ouvir. Eu fui vítima da Havaiana Voadora, gente. Vocês conhecem a Havaiana Voadora? A mancoterapia. Eu não apanhei mesmo. Mas assim, graças a Deus, eu nunca fui espancada, nada disso. Mas minha mãe, na hora certa, me batia, porque isso era corretivo, sabe? Era pedagógico. Eu, quando achava assim, que eu era dona do meu próprio nariz, minha mãe tinha que me colocar no meu lugar. Porque a gente reconhece a autoridade dentro de casa. A nossa mãe, nosso pai, eles nos ensinam que a autoridade dentro de casa. Nós precisamos aprender a respeitar eles como autoridades, né? Então eu sim apanhei mesmo, e vou falar uma coisa pra vocês. Não sou nem um pouco traumatizada, minha mãe não tem por que ter arrependimento, porque forjou meu caráter. Então eu sobrevivi à UF, levei muita pedrada na UF, né? Briguei com o professor que queria que todo mundo defendesse ideologia de gênero e aborto. Confrontei em sala de aula, o professor me chamou de fascista, de fundamentalista, e foi um caos. Mas assim, de verdade, não me arrependo. Fiquei com pecha na faculdade, de tudo quanto foi nome. Uma vez eu falei pro professor assim, que é o que eu costumo dizer, quando as pessoas começam a falar, homofóbico, é fascista, é isso, rótulo é arma dos covardes. Então tá. Então é arma dos covardes mesmo, porque eles não tem que falar da gente, aí eles vão lá e atentam pela covardia e começam a rotular. Não tem argumento? Rotulam.
Então, a gente tem que ter firmeza, virilidade no uso da palavra. Virilidade, inclusive, para que a gente possa ser virtuoso, ser firme. Não é qualquer coisa que vai nos desmotivar. Não é qualquer coisinha que vai acontecer na nossa vida que vai nos desviar do caminho de fé, do caminho de santidade. Por isso a palavra, né? Enraizar, ou seja, crie raízes. A sua fé tem que ter os seus rudimentos, tem que aprender os rudimentos da fé, mas não pode ficar na superficialidade não, gente. Tem que mergulhar para águas mais profundas mesmo. Tem que conhecer a vida da igreja. A história da igreja é riquíssima. A igreja tem aí o magistério infalível, tem a tradição apostólica, tem a Sagrada Escritura, esse tripé, os 3 pilares da igreja, nós temos que conhecer bem. Porque aí, mesmo se a gente for confrontado, mesmo se a gente for, inclusive, ultrajado, a gente vai permanecer de pé. Nós precisamos de um exército de, eu ouso dizer, de jovens santos. A revolução do mundo é essa, é a santidade. Sem a qual ninguém verá o Senhor. Queremos ver a Deus um dia? Sejamos santos. Agora. Tem que ser agora. A santidade tem que ser buscada agora. Nós temos que sair daqui com esse propósito firme de santidade. Eu quero ser santo. Se alguém for pedra de tropeço, ajude a converter essa pessoa. Se alguém, enfim, tem alguma ideologia como adepta, converta. Conversão. E assim, sem demagogia nenhuma, gente. O que eu quero é que todo mundo seja católico. Quero converter a nação inteira. Ah, mas o Estado é laico. Eu não sou. Eu não sou laica, não adianta, condeno o Estado laico, então assim, tá perdendo tempo comigo. Tá perdendo tempo. Pode falar o que quiser, vai fazer o quê? Ah, mas tá tentando contra a democracia. Gente, vai fazer o quê? Né? Eu condeno o Estado laico. O Estado laico, eu julgo que foi o primeiro assim, marco pro relativismo, na verdade. Na verdade, quer dizer, teve outros anteriores, né, a Revolução, etc. Não vou entrar aqui no mérito, porque é extenso. Mas as revoluções, a protestante, depois a francesa, depois a comunista, isso tudo deu essa roupagem para chegar no Estado laico com o relativismo à solta. E assim, o relativismo que antes tudo é moral, né, gente? Então a gente precisa ter os alicerces. Nós temos que buscar ancorar a nossa fé mesmo, na igreja. A igreja atravessará, e já está atravessando, por uma grave crise, que a gente chama de crise intramus ecclesia. A gente vê, inclusive, pessoas, até padres, vamos dizer a verdade, que defendem a ideologia de gênero, embora a igreja condene expressamente a ideologia de gênero. Então, a gente vê de tudo. Mas a fumaça de Satanás, como diria para vocês, entrou, né, de alguma maneira. Hoje eu acho até que entrou bastante, não foi só o fato. Às vezes querem colocar um incêndio na igreja. Mas, gente, se nós somos sal da terra e luz no mundo, a gente precisa converter até mesmo os católicos jujubas, os católicos de BGE. Tem muito católico aí que, esse católico que eu sou batizada, não sei o que, não sei o que lá, mas aí não vive a castidade, não vive os mandamentos, não vai à missa. Não sejamos relativistas. Vocês são jovens maravilhosos, virtuosos. E se a gente quer a santidade, busquemos essa radicalidade do Evangelho. E isso não é ser careta, gente. E outra coisa, para finalizar. Lembrando lá da Epístola de São João. Jovens, aí que está, é direcionado aos jovens. Jovens. Primeiro, antes de falar, obviamente, da Epístola de São João, eu lembrei de uma frase que, salvo engano, é de São Fernando de Sena, me corrija se estiver errado, irmão. Que depois, eu acho que até o Papa Bento chegou a resgatar, que é: jovens, se fores aquilo que deveria ser, incendiaria o mundo. Ou seja, olha o potencial que nós temos. Nós temos potencial para irradiar o mundo com a luz de Cristo. Nós temos capacidade, não por nossas forças, porque nós não temos nada, mas pelos méritos de Cristo e pela intercessão de Nossa Senhora. Nós temos sim essa capacidade de converter a muitos através da força do nosso testemunho. Por isso o testemunho é tão importante. A gente conhece a árvore pelos seus frutos. Então temos que dar bons frutos para colher bons frutos. Temos que dar bons frutos para evangelizar. E aí vem, qual é a força? Aí vem a Epístola de São João diz, né? É a fé. Qual é o motivador? É a fé. Então nós temos que amadurecer a nossa fé. E isso tem que começar agora. De agora em diante nós temos que buscar esse fervor espiritual. Buscar conhecer bem a vida dos santos. Conhecer bem a vida deles, que é uma vida cristocêntrica. Colocando Cristo no centro. E vivendo por Ele, para Ele e nele. Crescendo nas virtudes, multiplicando as virtudes e combatendo os vícios de dentro para fora.
transformando o mundo sim, mas com a força da santidade, da busca da santidade. Porque se nós queremos uma revolução, todo mundo fala de processo evolucionário, de fato, nós vivemos o processo evolucionário para o mal, mas nós queremos uma verdadeira revolução, eu diria que se chama santidade. A santidade se transforma no mundo. Quando a gente olha para a história da igreja, desde lá, por exemplo, lá de trás, o gnosticismo, uma heresia, em que Santo Irineu de Leão se levantou para combater, falei do Santo Atanásio combatendo a heresia ariana, tantas heresias ao longo da história da igreja, tentando sucumbir a igreja, tentando derrubar, mas nós tínhamos uma promessa. As portas do inferno não prevaleceram sobre ela. Então, sempre, a cada época, Deus suscita pessoas, santos, para combaterem seus erros, vícios e heresias. E por que não dizer que vocês podem ser esses santos, desse tempo e dessa geração? Nós precisamos desse exército. Nós precisamos do exército que realmente esteja aos pés da cruz de Cristo, que entenda o valor da cruz, que olhe para a cruz, que viva por Cristo, que queira Cristo a mais do que tudo. Mais, inclusive, do que o meu marido. Eu sou apaixonada, amo meu marido de paixão, mas mais do que amar meu marido, tem que amar a Deus. Até porque o fluxo do amor que eu tenho pelo meu marido vem de Deus, emana dele. Então nós temos que ter, sim, buscar essa revolução que vem do amor, mas que vem antes de tudo pela santidade, sem a qual ninguém verá o Senhor, como falávamos anteriormente. Então sejamos santos, desde as coisas mais pequenas, de menores coisas, ou seja, o menorzinho, o detalhezinho da nossa vida, desde essas pequenas coisas até as grandes, nós sejamos santos. Mesmo que a gente passe pelo vale da sombra da morte, pela dificuldade, pela tribulação, pela peleja, pelo deserto, pelo mar revolto, Cristo está dentro do barco. E a gente vai, pela graça de Deus, que é a favor e merecido, a gente vai conseguir vencer essas tribulações, esses vícios. Mas para isso a gente precisa ter essa ordem, buscar essa ordem de dentro para fora, para que a gente ordene, então, todas as coisas para Cristo. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.